Neste episódio do programa Cubatão e Sua Gente, você vai conhecer a linda história da jovem empreendedora Tuane Araújo, de 20 anos. Após uma ideia, ainda na escola, de vender brigadeiros para ajudar a fazer uma viagem de formatura, a jovem Tuane viu uma oportunidade e tomou gosto pela coisa. Começa a partir de agora o Cubatão e Sua Gente, aqui pela sua TV Câmara Cubatão. Bom, e o programa Cubatão e Sua Gente dessa semana vai compartilhar com você a linda história dela, Tuane Araújo, uma empreendedora, uma jovem muito conhecida na cidade. Tuane, seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quem agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Uma história de uma menina tão nova, né, Tuane? A gente estava conversando aqui no Making Off, uma menina nova, mas com bastante história para contar. E a gente quer entender esse outro lado seu, ainda jovem. Conta pra gente como é que foi a sua infância, para depois a gente comentar sobre o que se tornou essa empreendedora. Eu sou filha da Tatiana e do Genilson. Eu tenho um irmão também de 7 anos. E desde pequena eles sempre me incentivaram bastante a estar praticando esportes, estar me movimentando, estudando. Então, assim, eu sempre tive uma rotina meio agitada. Fazia balé, fazia natação. E eu sempre tive também um pouco de uma pegada mais empreendedora. Então, eu estudava no Espírito Santo, mais ou menos, terceira série, né, do fundamental. E eu comecei a fazer pulseiras de miçangas para vender. Era uma coisa que eu gostava e falei, por que não ganhar dinheiro? Então, assim, desde pequena também já tinha um pouco dessa pegada empreendedora e sempre fui muito criativa, sempre gostei de estar inventando, de estar brincando de casinha. Eu tinha uma cozinha completa aqui em casa, fogão, geladeira, tudo. Então eu sempre gostei também de estar envolvida com essa parte. E aí na escola, né, eu ganhei alguns prêmios, assim, tinha aquelas competições de matemática e tudo mais. Eu era uma aluna mais destaque. E aí, saindo do fundamental, eu fui para o 9º ano. E aí teve questão de viagem, de passeios, de escolas, né? E assim, e também começou a surgir uma ideia de termos um grêmio estudantil lá no Peruzzi. Então, quando eu estava lá, a gente conseguiu criar esse grêmio estudantil. A minha chapa não foi uma das vencedoras, mas eu sempre estava lá envolvida nas coisas que aconteciam. E a minha sala foi a única que conseguiu ir até o final com a cantina. Então, assim, éramos em 5 salas e a minha foi a única que foi até o final. Muitas desistiram, alguns continuavam levando, né? Porque, assim, toda semana não, todo dia era uma sala diferente que tinha que estar organizando a cantina para no final a gente conseguir ter o valor arrecadado. E na minha, eu acabei montando uma organização. Então, eu tinha o nome de todos os alunos da sala e toda semana um grupo diferente levava. Então, eu ficava, olha, você pode levar semana que vem? Então, eu estava sempre envolvida nessas coisas. E tanto é que a minha sala conseguiu. Então, assim, eu acho que desde pequena eu sempre gostei muito disso, sempre estive envolvida nessa parte de organização, de eventos. Então, eu vejo a minha infância muito boa. Eu aproveitei tudo, eu brinquei bastante, eu me dediquei às coisas que eu queria. Então, assim, só tenho que agradecer aos meus pais por sempre terem me incentivado a estar correndo atrás das minhas coisas. E de quem você herdou toda essa visão sua de empreendedora, que a gente vai falar no segundo bloco, mas teve de casa ou foi você mesmo que despertou? Olha, eu acho que assim, os meus pais são muitos meus exemplos, né? Meu pai ele tem uma pegada mais de liderança, então ele adora estar assumindo a frente das coisas, então eu acho que por ver, né, ele assim, chegava no final do ano na empresa, ele que organizava, questão de caixinhas. Então eu acho que eu sempre tive isso internalizado dentro de mim. E minha mãe sempre foi uma pessoa que dava conta de tudo. Então, assim, eu nunca gostei de ser muito parada. Então, eu sempre estava fazendo alguma coisa, me movimentando. Então, eu acho que é um espelho deles que acabou refletindo em mim.
E como é que foi a sua infância? Como é que a gente quer entender da jovem ali, da criança? Como você era uma criança calma? Você aproveitou a vida? Você era mais quietinha? Eu sempre fui mais, assim, não era calma, mas também nunca fui de aprontar muito. Mas eu era um pouco, assim, exibida. Até quando tinha os almoços de família, eu me vestia com a roupa da minha tia, a gente ficava fazendo desfile. Tinha apresentações também, que a gente ficava dançando, eu e minha prima. Eu tenho uma outra tia também, que quando eu ia pra casa dela, eu gostava de estar cozinhando. Então, eu e o neto dela, a gente produzia rosquinhas. A gente até encontrou uma receita que eu e ele produzimos de brigadeiro. Então, eu tinha 7 anos, eu já estava ali escrevendo. Então, eu sempre fui uma pessoa que estava brincando, mas ao mesmo tempo fazendo alguma coisa que está refletindo hoje no meu futuro. Sim, e você foi crescendo, foi da pequenininha da criança para jovem. O que você imaginava como jovem, assim? Tá crescendo, eu vou fazer isso na minha vida. Ou você nunca imaginou que você ia ser uma empreendedora? Ou você já tinha, você falou dessa questão ali da infância, dos brinquedos, mas você imaginava isso para sua vida? Não. Eu não sabia o que eu queria ter de profissão. Eu já fiz teste para ser modelo, eu já pensei em ser professora, porque eu gostava bastante dessa parte. Já pensei em fazer jornalismo também, porque é algo que eu gosto, né, de estar comunicando e tudo mais. Só que eu sempre me via muito perdida no que de fato eu queria fazer. Eu sempre quis fazer algo que eu conseguisse deixar uma marca nas pessoas. Então, fazer algo diferente, algo fora da curva. Então, eu acho que foi mais no ensino médio que eu comecei a ter uma visão do meu futuro de fato. Mas desde pequena eu sempre oscilei muito no que eu queria. Eu já até pensei, quando pequena, em abrir academia também. Olha aí, tá vendo? Eu vi aqui no mercado, tava surgindo muitas academias e eu pensei, se tem muitas academias abrindo é porque tem um motivo, deve dar dinheiro. Boa. Então, empreendedora. Comentei com meus primos uma vez, se a gente se juntasse, a gente guardasse um dinheiro e abrisse uma academia. Então, foi muito assim. Eu acho que foi algo que foi construindo aos poucos e no ensino médio teve, um boom. Não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pra minha vida. E como é que foi pra você ali com as suas amizades também? Suas amigas, eu imagino, você sendo empreendedora, né? Já com essa mente, e as meninas a milhão, pensando em tanta coisa, se divertir, como uma jovem. E aí, como é que foi esse processo todo pra você? Você era muito madura ali já. Olha, até o 9º ano foi tranquilo. Porque eu ainda não tinha tanta responsabilidade, eu ainda não tinha começado a trabalhar. Então, era um pouco diferente delas, porque eu tinha que ajudar com meu irmão. Só que era mais fácil a questão de se enturmar e tudo mais. Só que a partir do 1º ano do ensino médio, que foi onde que eu comecei a trabalhar como menor aprendiz no Poupa Tempo, aí a diferença já começou a ser maior. Porque eu tinha que estudar de manhã, sair já direto para Santos trabalhar e à noite tá fazendo as coisas da escola e ajudando aqui em casa. E aí eu comecei a ter uma realidade mais diferente. Enquanto o pessoal à tarde estava jogando algo do tipo, eu estava trabalhando. Então, nessa época as minhas amizades reduziram bastante e aí eu comecei a ver que tinha pessoas que eu ia ter ali para realmente poder contar, que estariam comigo independente de tudo, e até as outras pessoas que já não iam me acompanhar mais nesse processo. Foi um pouco difícil, mas eu vi que é a vida, a gente vai amadurecendo e muitas pessoas vão saindo. E aí foi onde que eu acabei sendo um pouco mais seletiva também. Então muitas pessoas saíram da minha vida do 9º ano para o ensino médio. Só que antes eu até sofria um pouco mais, só que eu acho que é o processo natural. Objetivos, cada um vai construindo uma coisa e tá tudo bem. Então, mas até o 9º ano eu aproveitei bastante, saía bastante com o pessoal. No ensino médio também continuei, só que as minhas amizades já mudaram bastante. Eram pessoas que já sabiam mais o que queriam, ia de acordo comigo, né? Porque eu já era mais madura. Então, pra mim não fazia muito sentido algumas coisas. E no seu bairro aqui, você sempre morou aqui na Vila Natal? Sempre. Como é que era, você Vila Natal?
sempre fui uma pessoa mais de casa, então assim, não conheço muito a vizinhança, sempre brinquei mais aqui dentro. E como é que foi o apoio da família, quando você tinha essa mente um pouquinho já empreendedora e a galera percebendo, falava, olha, vai fazer um curso, vai se preparar, ou não, falava, não, vai dar certo, você vai conseguir, porque já tem noção de que você já estava desenvolvendo isso na sua cabeça. Como é que é o apoio da família nesse processo todo? Olha, tem um lado que te apoia e tem um lado que não. Que tem aquele medo, né? Em tudo na vida. Mas assim, da parte dos meus pais, eles falaram, não, você tenta. Até porque eu não comecei já querendo empreender. O objetivo inicial era só fazer os doces para estar viajando, né, no ensino médio. Então assim, depois eu me formaria, iria ver a faculdade que eu ia fazer e construir toda a carreira profissional. Só que aí eles falaram, não, se você quer então viajar, nós não temos condições de estar pagando, então começa a vender. E foi aí que começou. Eu não imaginava ter uma empresa. Era só vender para pagar a viagem e pronto. Depois eu ia cursar uma faculdade e ia ver como ia ser. Poderia ter sido uma rifa, como todo mundo faz outra uma atividade, mas você falou, não, vou me arriscar no brigadeiro, porque era algo que eu também já gostava de estar fazendo. Então, assim, quando eu comecei, foi só com esse objetivo. E aí depois, quando eu falei, não, é isso que eu quero, aí teve pessoas, mas por que você não faz uma faculdade de engenharia? Sempre tem alguém, né? Algo do tipo. Só que eu falei, não é isso que eu quero, então não é isso que eu vou fazer. E eu sou nova, tipo, eu posso arriscar. Então, eu sempre falei, eu não tenho medo. Vou tentar, se não der certo, a gente traça uma nova rota, não tem problema. Então, assim, tem pessoas que me apoiam muito, que estão comigo, me ajudam, assim. Tem épocas que tem um pico maior de produção. Sim. E a minha família vem e ajuda. Então, sim, é fundamental. Esse apoio, acho que faz toda a diferença de eu ignorar quem falou assim, tenta outra coisa, não vai dar certo. E hoje em dia essas pessoas até falam, caraca, caramba, parabéns. Olha. Então... E a jovem, a criança ali, você, tipo, quando você brincava ali na cozinha, nunca imaginava, né, que você ia fazer algo que ia viver disso, né? Não. E até uma vez, lá no Poupa Tempo, né, quando eu era menor aprendiz, uma moça até falou pra mim, falou, por que você não tem um restaurante ou algo do tipo? Eu falei, eu não. Que é muita responsabilidade, né? Sempre na cozinha, ali eu falei, não, isso não é pra mim, não. E, tipo, não imaginava. E assim, tem fotos, eu sempre na cozinha, brincando. É mesmo, ali. Caramba, que legal. Vai passar no programa também. Tinha a cozinha completa, toda rosa, fogão, geladeira, micro-ondas. Mas em casa você acompanhava também a galera da cozinha também? Mais rolê da família, como é que era? Era mais minha avó e uma tia minha também, quando estava junto, participava. Mas eu gostava sempre de estar envolvida, fazendo algo do tipo. E na escola, a jovem empenhada também, dedicada nos estudos, porque até é importante também para quem está assistindo, né? Sim. Você sempre se dedicou em tudo que você fez. Na escola também não foi diferente? Não, assim, tenho até contato ainda com os meus professores de quando eu era pequena. Então, assim, todos, caramba, Tônia, a gente não imaginava que você ia se tornar essa empreendedora, né? Mas todos com muito orgulho e sempre, assim, eles foram muito essenciais também no que eu me tornei hoje, né? Porque sempre apoiaram. Então, acho que se no nono ano também eu não tivesse tido um diretor que apoiou a gente criar um grêmio, se dedicar a uma cantina ou algo do tipo, talvez também não teria despertado mais esse lado de liderança na Tuane. Então, eu acho que todo o processo, toda a caminhada foi essencial para o resultado que eu estou conseguindo ter. E sempre caminhou junto, né? O seu objetivo e os seus estudos também do dia a dia, o normal para a escola. Sim. Para quem está assistindo também, você se dedicava, estudava muito, mas também estava ali pensando no lado empreendedor. Andava junto, é isso? As duas coisas? No ensino médio, começou a dar mais uma dificultada. Mas antes não, sempre assim fui muito dedicada, nunca fui a melhor aluna da sala, mas sempre estava ali empenhada nas coisas. E o que você imagina assim para o seu futuro? Eu vou falar daqui a pouco no segundo bloco sobre a sua empresa, o que você se tornou. Mas você tem essa noção de o quanto você ainda tão jovem já tem uma responsabilidade tão grande também? Sim. Para o futuro, principalmente, assim, o que você deslumbra? É muita coisa, né? Uma pessoa tão nova. Assim, às vezes eu até
me pergunto, né? Falo, eu sou tão nova e tô com tanta responsabilidade assim. E eu fico, não, relaxa, vai dar certo. E às vezes também eu tento não me sobrecarregar tanto. Porque às vezes eu me cobro e falo, já era pra eu ter alcançado tal resultado. Mas falo, calma, você tem 20 anos ainda. Assim, a brigadeiria, né? Nós vamos falar no próximo bloco. Já tem quase 5 anos, vai fazer. Só que eu comecei a me dedicar profissionalmente mesmo, tem 2 anos. Então eu falo, relaxa, fica tranquila, você é nova, você vai errar muito ainda, então não se cobra tanto. E para você que está nos assistindo, relaxa, porque no segundo bloco ela vai contar toda a história de empreendedora, desse talento dela, o que se tornou em Cubatão, essa jovem que todo mundo conhece e sabe que tem mãos de fadas. Então já já a gente volta com o nosso programa Cubatão e sua gente. Até mais. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e sua gente. Tuane, você estava falando para mim ali no primeiro bloco como tudo aconteceu, toda a sua trajetória de vida, apesar de tão nova, né, cheia de responsabilidades. Agora a gente está num ambiente muito bacana, que você sente muito bem também. É a sua segunda casa, ou praticamente a sua primeira, que você só vive mais aqui do que em casa até. E como é que nasceu esse sonho e como é que foi esse processo também? Que talvez as pessoas que estão chegando aqui agora falam assim, foi muito fácil, olha lá, ela já tem um ponto lá na avenida, tudo montado, mas... eu acho que teve uma dificuldade, teve todo um caminhar. E como é que tudo começou? Vamos lá. Estava comentando, né, com você no primeiro bloco sobre a questão do ensino médio, que onde foi que apareceu a questão da viagem de formatura. Meus pais falaram que não teriam condições de estar pagando e foi aí que o brigadeiro entrou na minha vida. Né? Eu pensei que seria somente para vender durante aquele período e que depois eu iria parar. Mas aí eu comecei a ver uma oportunidade. Como eu trabalhava como menor aprendiz, meu salário não era muito grande. Então, assim, o que eu ganhava para estar trabalhando, às vezes eu fazia em uma semana com brigadeiro. E assim, então eu tinha que sair de Cubatão para ir para Santos, chegava 1 hora depois em casa, então era bem cansativo. Então eu vi ali uma oportunidade. E eu comecei a pegar um gosto pela coisa. Eu já gostava de estar cozinhando, né, como a gente comentou. Então foi bom, por que não me dedicar, profissionalizar? Então assim, antes não tinha nome. E aí até na escola, numa brincadeira com os amigos, um falou, por que você não chama de Doces da Tuquinha? E aí foi onde começou. Era Doces da Tuquinha antes de ser Brigadeiria Araújo. Então assim... às vezes, quando eu precisava sair da sala, na escola, os meus amigos vendiam um brigadeiro pra mim. Olha, então, motivou a galera toda. Foi algo que mobilizou geral. Todo mundo estava ali me ajudando, me dando forças. E aí eu viajei, né, fui pra Floripa. E eu pensei, bom, se eu quero continuar com isso, agora eu preciso procurar um novo espaço. Já tinha me formado no ensino médio e o meu contrato no Poupa Tempo já vinha encerrar. Até porque você atendia aquele público ali de escola e tudo. Isso. Aí você falou, agora... agora eu preciso expandir, porque já não ia ter mais aqueles como eu vou clientes. Atender aquela... Isso. E aí eu falei, bom, não tem como eu estar pagando aluguel agora. Eu ainda não tinha um Instagram forte, então assim, não tinha uma demanda, né, do delivery. E eu falei, bom, por que não começar a vender nas ruas? E aí foi quando eu vim pra cá, né, pro centro de Cubatão e comecei a vender. Eu ficava ali no Bom Prato. Certo. Ali acabou causando um incômodo para outras pessoas que chegaram depois. Então teve algumas situações desagradáveis de eu ter que ligar pro meu pai para ele estar vindo, porque o pessoal não respeitava. Então, assim, foi até uma senhora que veio, tipo, mexer comigo. Ela me ameaçou, enfim, foi uma situação horrível, mas que a gente resolveu. E aí eu comecei a vender de loja em loja. Você vendia ali um isoporzinho, numa caixinha? Como é que era o processo? Era um expositor de acrílico. Aquele que as pessoas bonitão, com ele. Escrito Brigadeiria Araújo. Então, loja assim, em loja, importa? De loja em loja, blusa da brigadeiria, sempre assim. Aliás... e o nome, esse o processo. Nome. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei, bom, eu preciso profissionalizar.
Então eu falei, não dá pra ser doces da Tuquinha. Apesar de todo mundo ter adorado, você falou, opa, agora eu vou dar cara a uma marca. Precisa mudar. E aí surgiu Brigadeiria Araújo, que eu achava Brigadeiria um nome forte e o Araújo era meu sobrenome. Então surgiu a Brigadeiria Araújo. E eu sempre quis, né? Esses negócios de estar tudo arrumadinho. Uniforme, o expositor. E aí eu comecei. Só que eu já não estava mais dando conta de vender. Porque eu tinha que estar produzindo, indo para a escola, indo para a faculdade. Seu dia era... Meu dia, assim, era infinito. 24 horas não dava conta. Sim. E aí eu consegui um vendedor. Então tinha uma pessoa que ficou vendendo para mim durante um tempo aqui no centro. E eu ficava produzindo. Eu produzia de manhã, ia à tarde para o Senai, à noite para a faculdade. E era essa rotina. Viu como a vida é fácil de empreendedor? Você que está assistindo agora? Então, assim, eu fiquei durante essa rotina, durante um tempo, só que aí a pandemia chegou. E aí, quando a pandemia chegou, não dava mais para eu estar vendendo aqui no centro. Então, foi um momento que eu peguei para estudar. Falei, bom, quando a pandemia acabar, o mercado já vai ser outro. E assim, eu via muitas pessoas crescendo no delivery e eu falei, meu, preciso mudar alguma coisa. E foi onde que eu comecei a buscar mais informações, cursos profissionalizantes, fui tentando... Você foi se especializar na área ali? Sim, eu tentei mudar. E aí, quando a pandemia acabou, né, a gente tentou voltar para as vendas. Eu fiquei durante um período, só que já não era a mesma coisa. As pessoas estavam mais receosas, o mercado aqui, né, dos trabalhadores tinha diminuído também. Esse fluxo aqui diminuiu muito. E aí eu fiquei vendendo só de casa. Então eu montei uma estratégia, eu abria encomendas uma vez por semana e eu estava trabalhando desse jeito. E aí eu já tinha essa bicicleta. Essa bicicleta eu comprei no ensino médio, porque a ideia inicial era ficar aqui pelo centro. Você já tinha essa ideia? Então, já. Ali atrás. Então, assim, e aí eu tava olhando a bicicleta e falei, meu, a bicicleta tá aqui parada, preciso fazer alguma coisa com ela. E aí foi quando surgiu a ideia de eu montar um quiosque. E aí eu pesquisei, né, as galerias aqui e eu encontrei essa. E aí eu levei a minha proposta para eles de como seria. Eles adoraram a ideia, né, de ter um quiosque. Até porque é algo novo também, que a gente não conhecia, essa proposta. E assim, foi algo que deu super certo, porque todo mundo passa e fala, caraca, e ficou lindo, que né? lindo. O ponto também, né? Sim, a bicicleta. Então, foi essa transição, não foi assim, do dia pra noite que a gente já chegou e teve aqui o quiosque. Você que tá passando agora a ver aqui, não sabe. Sim, o que passou. O período das vendas nas ruas foi um período muito difícil. É cansativo, é exaustivo. As pessoas te olham também de outro jeito, falam, caraca, tipo, acha que você está necessitando. E às vezes não, você só está ali correndo atrás dos seus sonhos. É um empreendimento como a loja que está na frente. Aqui é uma loja também. Sim, então assim, e todo esse processo foi muito importante para o dia de hoje. E até uma frase que eu tenho muito forte comigo é: prego que não é visto não leva martelada. Então, todas as vezes que alguém tentava falar alguma coisa pra mim, eu ignorava. Falava, meu, tô incomodando alguém, então tá tudo certo. Porque teve até uma vez que a gente quase teve que chamar a polícia. Aqui também? Aqui numa galeria. Porque foi uma situação muito desagradável. E assim, hoje, sim, essas situações já não tem mais. A brigadeiria já está alcançando outros níveis, tanto é que agora a gente começou a atender algumas empresas também. Olha, então está melhorando. Como cresceu. Cresceu. E tudo isso se dá pelo apoio, né, que eu tenho dos familiares, de amigos que estão ali presentes. Então, assim, a brigadeiria foi um processo, né? Foi de muito tempo que as coisas foram acontecendo e hoje se tornou o que ela é e futuramente algo ainda bem maior, né? E como é que é pra você, que você falava dessa questão de porta a porta e tudo mais? Você com certeza tem essas clientes aqui que vêm aqui e lembram de você lá, você ia na minha loja, deve ser muito bacana. Elas acompanharam o crescimento, né? Sim, muitas pessoas continuam comprando e elas falam, caramba, como eu tô feliz por você. Eu lembro de você. Lembro de você, comprava lá quando o brigadeiro era R$1 e não sei o quê. Então, assim, é muito gratificante você olhar de onde você começou e onde eu cheguei, né? Porque não tinha intenção de tornar a brigadeiria uma empresa. Era só pagar a viagem de formatura e pronto. Só resolvi. E não, o espírito empreendedor falou mais forte e a gente falou, não, vamos arriscar, vamos com tudo. E eles acompanharam com você esse processo, né? E automaticamente todas essas mudanças você estava sempre ali conversando com o cliente. Então,
Eu acho que quando eles estão vendo aqui hoje, você nesse local, fala assim, caramba, olha só como você evoluiu, eu me lembro de tal momento, né? Então é muito bacana nesse cliente que depois ele traz um outro cliente, um outro amigo, né? E até na questão da qualidade dos produtos em si. Legal. Porque eu comecei fazendo um brigadeiro tradicional. Hoje a gente já trabalha com brigadeiro belga. Então, assim, teve uma profissionalização, teve um estudo, né, de brigadeiros. Eu me tornei especialista no assunto. Então mudou o processo, mudou a forma. Mas você ouviu esse detalhe? Você disse, eu me tornei, né? Então, assim, você estudou, você não está fazendo só isso aqui, Não. você foi se aprimorando, né? O cliente às vezes preferia um chocolate diferente, você... Então, esse é o segredo também do empreendedor, né? É ele procurar sempre outras Se opções. atualizar. Se atualizar, porque assim, você pode fazer o melhor, mas se você não busca se atualizar, você fica pra para trás. trás. Então, é algo que eu tô sempre em mudança constante, eu sempre falo pros meus seguidores, né, nas redes sociais, que se for preciso a gente vai mudar 10 vezes, até chegar na maneira perfeita. Então, assim, todo o processo de produção a gente já alterou várias vezes, confeitos, cada vez a gente procura os melhores para melhor atender. Você se lembra como é que foi seu primeiro brigadeiro? O Legar que tá pesquisando ali com certeza, ele gosta muito, ele tá olhando dali os chocolates, né? Então, o que você acha assim? Eu queria que você falasse como é que foi o primeiro. O primeiro, olha, eu peguei todos os ingredientes dos meus pais. Que as casas de Bia também estão assim, com vontade de comer, né? Junto com o Legar eu pesquisando aqui, querendo comprar. Como é que foi o primeiro para esse? Olha, o primeiro, assim, ele ficou bem feinho. A gente tem a foto do primeiro período? Vamos colocar. Vamos colocar. Ele era bem feinho, não tinha, assim, não era o Todo brigadeiro esse perfeito. glamour. Cadê? Deixa eu pegar um pra vocês verem. Porque hoje eu chamo de brigadeiro perfeito, né? Que é quando você morde e ele tem a consistência ideal, né? E assim, a mordida ela sai perfeita. Tá. Mas aí você fala aí essa diferença, né? Então teve o primeiro e depois você foi criando, você foi adaptando... Foi. Eu comecei... Mostra ali na tela a caixinha que a gente consegue ver, aí, ó. Aham. Você vai querer experimentar um? Eu vou experimentar daqui a pouco, no final do programa. Você pode ter certeza que eu vou comer aqui, eu vou ficar com muita vontade, né? Eu vou querer comer a caixa inteira. Me explica. Esse daqui ele já tá mais redondinho, ele não é perfeitamente enrolado devido ao confeito, né? Dele que é mais assim. Mas o primeiro nós fizemos com ingredientes simples, não tinha muita técnica, não tinha nada demais. E o formato dele também variava muito por causa da consistência, porque a consistência vai garantir um resultado do seu brigadeiro perfeito. Então, assim, e aí eu fui vendo que eu precisava acertar o ponto do brigadeiro, eu fui vendo que aquele granulado nacional já não fazia mais... não tinha mais liga, né, com o perfil que eu estava procurando. E aí foi quando a gente trouxe o brigadeiro belga. Foi um brigadeiro que eu estudei muito, eu tive que refazer a receita diversas vezes, porque ele não saía no ponto certo. Mas hoje nós acertamos. Essa maravilha e ele é um que eu dos vou brigadeiros comer mais no vendidos. fim do programa, né? Vocês vão se deliciar junto comigo. Só eu que vou comer da equipe para poder experimentar. E aí se tornou essa joia rara. Sim. Mas aí você tem essa noção daquele primeiro, e todo mundo já gostava daquele primeiro. Você vê quando faz com amor também, é diferente, né? Sim. O segredo é esse, né? E é muito engraçado, porque eu falei, vou ficar só no brigadeiro tradicional. E aí eu fiz primeiro a receita de brigadeiro tradicional e o pessoal começou a pedir, Tuane, traz de ninho, traz de não sei o quê. Opa, aí já era uma outra missão. Já era uma outra missão. Então, assim, logo no começo eu já passei de um sabor para tipo 8. Então, todo dia eu tinha que ali estar produzindo. A gente errou muito no ponto, né? Erramos. Essas coisas, tem tudo isso. Teve tudo isso. Esse processo, né? Teve todo esse processo. Que é natural. Que é natural, né? Mas assim, se eu tivesse ficado talvez só no brigadeiro tradicional, talvez eu tivesse me limitado. Então isso também foi muito importante. Você não teria crescido tanto também, né? Sim, então cada vez mais o pessoal ia me pedindo as coisas. Traz cone, traz isso, traz aquilo. E eu fui. Então, isso para o empreendedor é essencial. E eu me lembro que nos primeiros passos que você acompanha também, você foi trazendo mais opções, né? Então, Sim. pelo que a gente está vendo aqui, você fala um pouquinho do que está aqui mostrando pra gente aqui, mas fala aí um pouco do que Hoje, Antigamente era só o brigadeiro. Era só o brigadeiro. Atenção, o que se Era só o tornou brigadeiro. depois, hein? Hoje nós temos as palhetas,
que é uma criação nossa. Então, assim, todo mundo adora, que é chocolate, ninho e Nutella. Top. Temos também as coxinhas de brigadeiro belga, que no caso é o brigadeiro com morango, uma delícia. Nós temos também os bolos no pote. Aliás, os nossos bolos, que agora a gente também está produzindo bolo, estão sendo sucessos. Então, aniversários, comemorações, coffee breaks, estamos. Então, aquela menina que apenas do brigadeiro hoje faz o bolo também de aniversário para você. Sim, fazemos também. Aí nós temos as palhas, que são sucesso. Tem os bombons de palha, que são uma versão adaptada das palhas italianas. Temos aqui os brigadeiros, tem mais de 5 sabores, né, diferentes. E temos também os cones, que são sucessos também de vendas aqui. Então, hoje a nossa cartela de opções cresceu muito. Eu vou fazer uma pergunta muito difícil pra você, porque é igual quando a mãe fala assim, qual o filho que você mais gosta, né? Mas qual é o doce que você mais gosta? Você gosta ou não tem? Ah, eu gosto de todos, vai. Qual Olha, eu acho que o brigadeiro belga é o meu queridinho. E a coxinha de brigadeiro belga com morango. E o que mais sai? O que mais sai é que, assim, hoje, devido à variedade, nós estamos com saídas bem distintas. Mas a palha foi um produto que a gente trouxe e que ela bombou de vendas. Certo. Então, tanto é que depois da palha, nós criamos as palhetas, né? E os bombons de palha. Tudo com uma base aqui na palha italiana, que desde o primeiro dia foi sucesso. Top. Ó, eu falei que ia passar rápido e passou, já foi o segundo bloco do programa. Gostaria de agradecer você mais uma vez pela oportunidade de compartilhar sua linda história de vida. Você, né, tem uma história muito bacana e esse é o papel da TV Câmara, levar informação e compartilhar histórias das pessoas, né, que vêm fazendo história na nossa cidade. Então, muito obrigado. Antes de finalizar, gostaria que você olhasse para a câmera aqui de Bia e deixasse uma mensagem para os jovens e para as pessoas também que têm esse carinho, quer ser empreendedora e tem você uma inspiração. E muito obrigado, viu? Eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite, Michael, mais uma vez. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui falando com outros jovens, outras pessoas que têm a vontade de estar empreendendo também e de que muitas vezes até me procuram para falar, caramba, você é inspiração. Então, assim, o começo não vai ser fácil, vai ter alguns obstáculos, pessoas tentando fazer com que você desanime, mas tenha fé no que você acredita, no que você deseja e tudo vai se realizar. Trabalhe duro pelo que você quer e que as coisas acontecem.